Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Desconhecida. A série documental da Netflix The Trials of Gabriel Fernandes ganhou as manchetes ao relatar os abusos e torturas que um garoto de 8 anos da Califórnia sofreu nas mãos da mãe e seu namorado em 2013. Tudo isso com a justificativa de que o garoto era homossexual. Hoje vamos conhecer melhor essa história e algumas perguntas que não foram respondidas na série. Então já deixe seu like e se inscreva para apoiar nosso canal e acompanhar os próximos vídeos. Gabriel Fernandes nasceu em 20 de fevereiro de 2005. Era como a maioria das crianças da sua idade, um garoto doce, prestativo e que buscava o carinho e cuidado de sua família. Sua mãe, Pearl Fernandes, tinha um histórico de vício em drogas e álcool desde a sua pré-adolescência. Quando engravidou aos 22 anos, ela deixava claro que não queria ter a criança, embora tenha levado a gravidez até o fim. Logo após nascer, o bebê foi adotado pelo seu tio-avô e seu parceiro, com quem morou por 4 anos até a sua guarda ser transferida para os avós maternos. Filmagens da época mostram um menino feliz, saudável e cheio de energia. Porém, a vida de Gabriel mudaria completamente quando, em 2012, sua mãe decidiu pedir a guarda do menino e o levar para morar com ela e seu atual namorado, Isauro Aguirre, junto também de seus 2 irmãos, Ezequiel e Virginia, em uma casa no subúrbio de Palmdale, em Los Angeles. Porém, a família levantou acusações, dizendo que Pearl estaria fazendo isso apenas para receber benefícios sociais e que ela também tinha um histórico de negligência com os outros 2 filhos. Mas mesmo assim, a justiça permitiu que ela levasse Gabriel. Morando na casa da mãe e do padrasto, Gabriel iniciou os estudos em uma nova escola no bairro. E sua professora, Jennifer Garcia, logo percebeu que algo de errado estava acontecendo na casa do garoto. Poucas semanas após o início das aulas, a professora relata que Gabriel chegou para ela e perguntou se era normal as mães baterem nos filhos e se durante as agressões era normal sangrar. Ela achou estranha a pergunta e decidiu pressionar um pouco mais, até que Gabriel perguntou novamente se era normal as mães baterem nos filhos usando cintos. A professora decidiu então ligar para o Departamento da Criança e da Família de Los Angeles para relatar o que tinha escutado, e o caso então foi parar nas mãos do departamento. Assistentes sociais foram mandados para a casa da família para entrevistar os pais diversas vezes e conversar com o garoto. Porém, nenhuma outra medida foi tomada. Conforme o ano escolar foi seguindo, Gabriel aparecia na escola em estados cada vez piores. Chegava com pedaços da cabeça raspadas aleatoriamente e cortes no couro cabeludo e nos lábios, além de hematomas e machucados por todo o rosto. Segundo contava Gabriel, a mãe costumava lhe dar socos no rosto e às vezes até atirava contra sua cabeça, usando armas de airsoft. Segundo o depoimento dos irmãos de Gabriel à polícia mais tarde, o garoto era forçado a comer as fezes do gato de estimação da família. E na maior parte do tempo, ficava trancado em um armário dentro do quarto de sua mãe, onde não podia comer nem sair para ir ao banheiro. Ainda segundo os irmãos, eram constantes os episódios em que a mãe e o padrasto do garoto o puniam por atitudes que eles consideravam femininas, como brincar com bonecas. E assim espancavam e xingavam o garoto com palavras pejorativas e homofóbicas. A professora do menino, Jennifer Garcia, mais uma vez foi até as autoridades e desta vez teve a ajuda de familiares do garoto, que também estavam preocupados com a situação. Mas Gabriel nunca foi examinado medicamente nem removido da custódia de sua mãe. E poucos dias antes do crime, policiais chegaram a visitar o local, mas nada fizeram.
Na noite de 22 de maio de 2013, Isauro Aguirre ligou para o serviço de emergência para reportar que Gabriel não estava respirando. Os paramédicos que atenderam ao chamado encontraram um garoto desacordado, com costelas quebradas, uma fratura no crânio e diversas queimaduras de cigarro por todo o seu corpo. A primeira coisa que Isauro disse às autoridades quando elas chegaram foi que Gabriel Fernandes era gay, o que confundiu os policiais. O pequeno Gabriel foi socorrido para o hospital, mas no dia 24 de maio de 2013, 2 dias depois, foi declarada sua morte encefálica. O relatório da autópsia trazia como causa da morte trauma contundente, desnutrição e negligência. Gabriel media cerca de 1,25 m e pesava apenas 13 quilos. Durante os 8 meses que morou com sua mãe e o padrasto, o pequeno Gabriel foi sistematicamente abusado, espancado e torturado, debaixo dos olhos do órgão que deveria protegê-lo. Muitas denúncias foram feitas ao Departamento da Criança e da Família e diversas vezes os assistentes sociais eram mandados para a casa da família para entrevistar os pais, mas não pareciam notar a gravidade do que estava acontecendo com o garoto. Por esse motivo que durante o julgamento, não só a mãe e o padrasto responderam judicialmente pela morte de Gabriel, mas também o próprio Departamento de Proteção à Criança e os assistentes sociais responsáveis pelo caso. Por fim, 2 assistentes sociais e 2 supervisores envolvidos no caso foram acusados de minimizarem os abusos sofridos por Gabriel e de mentirem nos relatórios oficiais, documentando que as medidas de proteção do garoto estavam sendo efetivas, quando na verdade os abusos só pioravam. Porém, todos os 4 foram absolvidos. Durante o julgamento, Pearl Fernandes e Isauro Aguirre declararam que gostavam de espancar o menino por acharem que ele fosse gay. Mesmo após essas afirmações, o advogado de defesa disse ao júri que os assassinos não tiveram a intenção de matar. No entanto, Isauro Aguirre foi condenado à pena de morte. Já Pearl Fernandes se declarou culpada para evitar a cadeira elétrica, e com isso foi sentenciada à prisão perpétua. 7 anos se passaram desde a morte de Gabriel, e ainda existem muitas incertezas quanto ao caso. Inúmeras pessoas contribuíram inconscientemente para permitir que um dos piores casos de tortura infantil na história americana se desenrolasse. A mãe e seu parceiro Isauro foram condenados pelos horrores que causaram a Gabriel, mas a questão permanece. Foi apenas um deles que dirigiu o abuso ou ambos foram igualmente culpados? Enquanto se suspeita de que o responsável por espancar Gabriel até a sua inconsciência no dia do crime foi Isauro. Os promotores, porém, acreditam que foi sob as instruções de Pearl Fernandes que ele fez isso. E os próprios parentes de Pearl suspeitavam que era ela que estava no comando de tudo quando se tratava de torturas mais pesadas. Um dos fatos mais comoventes deste caso é que o garoto foi criado em 2 lares saudáveis e amorosos antes de voltar para sua mãe. O documentário alega que os avós cuidaram de Gabriel até o dia em que disseram que o garoto havia sido sequestrado por Isauro. Ele disse que iria levar Gabriel para um churrasco, mas depois descobriram que ele havia mentido. Apesar do apelo dos avós, o garoto indefeso foi autorizado a ficar com Pearl e Isauro depois que o levaram. Pearl se declarou culpada de assassinato em 1º grau e foi condenada à prisão perpétua sem liberdade condicional. Na sentença, ela disse: "Todos os dias desejo ter feito melhores escolhas. Sinto muito pelos meus filhos e quero que eles saibam que eu os amo." Isauro, no entanto, negou a acusação e foi condenado à morte em 2018. Mas por que ele negaria o crime, mesmo sabendo que, caso se confessasse, se livraria da pena de morte?
No início do julgamento, Isauro foi secretamente gravado na prisão, conversando com um padre, e a fita acabou vazando para a imprensa. Em espanhol, ele podia ser ouvido dizendo: "Eles querem que eu me declare culpado de algo que eu não fiz." Ele também disse: "Minhas mãos estão limpas." Durante o julgamento, a equipe de defesa disse que Isauro ligou para o número de emergência quando Gabriel parou de respirar. Ele disse ao operador que estava seguindo as instruções dela e realizando as compressões torácicas. A lógica era que, se Isauro estava tentando salvar a vida do garoto, ele não poderia ter a intenção de matá-lo, e logo não era culpado de assassinato. Mas as testemunhas no caso levantaram dúvidas de que ele realmente havia dado tratamento para salvar a vida de Gabriel. Isauro não tinha sangue nas mãos ou em qualquer lugar do corpo, o que era estranho dada a quantidade de sangue em Gabriel. Essa sem dúvida é uma das perguntas que mais geram revolta. A tia-avó do garoto disse que entrou em contato com os policiais e assistentes sociais diversas vezes, mas ela afirma que a polícia de Los Angeles não acreditou nas coisas horríveis que Gabriel dizia estar acontecendo com ele, e também disseram para o garoto parar de mentir. Sua teoria era que Pearl disse às autoridades que eram garotos mais velhos que estavam machucando seu filho, não ela e seu parceiro. Mesmo com todas as agressões, Gabriel sempre fazia cartas e bilhetes declarando o amor que tinha pela sua mãe. Um dos elementos encontrados depois da morte do garoto foi supostamente uma nota de suicídio, escrita pelo próprio menino, em que dizia: "Eu te amo tanto que vou me matar." Mas há especulações de que essa nota encontrada na verdade fazia parte de um plano da mãe para se safar do crime. E é isso, pessoal, deixem aí nos comentários a sua opinião sobre o caso de hoje. Eu te convido a se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Continue assistindo nossos vídeos aí na playlist de casos criminais. Um abraço a todos e até a próxima.